Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Eu tenho a seguinte teoria que eu quero dividir aqui com vocês, tá? Porque, de repente, o Zack Snyder começou a se manifestar muitas vezes nas suas redes sociais, resgatando imagens do Henry Cavill, imagens do Batman, do Ben Affleck, imagens da Gal Gadot, de Mulher Maravilha, o próprio Coringa, do Snyder Cut. E aí eu fico me perguntando o porquê, né? O James Gunn ficou revoltadíssimo, tá bem bravo o James Gunn. E eu tenho a seguinte conclusão, depois de tudo isso que vem acontecendo. Tudo isso que está acontecendo com a DC é reflexo desta péssima abertura da DC, desta péssima gestão do James Gunn e do que ele vem falando. E aí, no final, tudo acaba no péssimo desempenho do filme do Superman, do James Gunn. A gente conversou muito no Linhagem Brasil, só que são programas diferentes. E, novamente, eu quero trazer você para essa conversa, porque tem os fãs do Snyder, tem os fãs do James Gunn, tem o cara que não é fã do James Gunn, mas odeia o Snyder. Então tem vários públicos, né? E, novamente, aqui na Linhagem Geek, a gente tava repercutindo muito sobre o James Gunn, muito sobre o seu universo. A gente repercutiu tudo, trouxemos todas as informações, o casting, a roupa, a capa, o símbolo, o trailer, tudo criando um hype. Beleza. James Gunn começa a lacrar, apresenta um filme bom do Superman, mas que não supera o seu antecessor. Não consegue trabalhar a aura do Superman. Não faz um filme grandioso, digno de um filme de Superman. Depois do filme do Superman, fracasso, prejuízo, pacificador, lacrou. Creature Commandos não vou nem falar, que nem perfil da DC oficial conversou sobre. E aí vem o Zack Snyder. Por que vem o Zack Snyder? Porque eu tenho certeza que uma base de fãs, que talvez nem fossem fãs do Snyder, nem fossem fãs do universo do Snyder, ficou muito chateada com o que o James Gunn tá fazendo com o Superman. Mexendo na sua origem, lacrando diversas vezes, colocando vários personagens no filme do Superman, e aí você acaba roubando o protagonismo. Só que o Zack Snyder tá gostando dessa brincadeira. Ele tá gostando. Porque, querendo ou não, resgatou o Snyder. E tem uma frase que falam muito na internet, né? Que é assim: talvez o Superman do Snyder não era aquela coisa tão horrível como falavam. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. O que acontece? Eu sempre trago um exemplo de futebol que é mais simples, né? Todo mundo aqui no Brasil, principalmente, a gente tá acostumado. Quando você tem um técnico nota 6, passou um técnico nota 6, ele teve algumas vitórias, algumas derrotas, né? Mas algumas pessoas tiveram carinho por aquele técnico, certo? Chegou um novo técnico, obviamente, na analogia é o James Gunn, né? E o velho técnico era o Snyder. Chegou o novo técnico, pô, esse cara vai tirar a gente da lama, esse cara vai fazer a gente esquecer o antigo técnico, esse cara vai dar um outro patamar para o nosso time chamado DC. Aí chega no primeiro jogo importantíssimo, esse técnico entrou ali numa semifinal, jogo importante, Superman é importante, ele não vai bem. Aí o que acontece com a torcida? Pô, será que o outro técnico era tão ruim assim? Esse técnico não tá fazendo... Aí vem outro jogo, pacificador, perde. Vem outro jogo, que é o Creature Commandos, perde. 3 derrotas consecutivas. Aí fala, pô, será que foi demitir aquele lá foi um acerto? Eu não estou defendendo o Snyder, mas você compara o trabalho na medida em que o novo comandante não vai bem. Você olha pro anterior, isso é normal, isso é do ser humano, isso é normal de trabalho. Funcionário é a mesma coisa. Você demite um funcionário nota 6,5, e aí você contrata outro que já não começa bem, você fala, pô, será que eu tinha que ter demitido aquele outro? Por que eu tô falando isso?
Eu não defendo o Snyder, eu não defendo o James Gunn, defendo filme bom. O Superman do Snyder, ele pode ter um monte de defeito, mas o Henry Cavill de Superman, ele é inegável, um dos melhores castings de filme de super-herói. O David Corenswet já não. E aí o James Gunn muda a origem do Superman. E aí começamos a grande discussão que o James Gunn, ele não tá confortável. O James Gunn não está confortável. Porque isso aí de ficar no Twitter, eu sei muito bem, né? Tem um dia que você tá naquele dia de saco cheio, tudo dando errado, você se depara com aquele post e você responde. Isso acontece, todo mundo é ser humano. E o James Gunn, isso aí tá acontecendo com o James Gunn. Porque o James Gunn, ao que parece, ele tá perdidaço. Porque ele tava botando uma banca de que tudo que ele ia fazer ia dar bom, só que deu tudo errado. Pacificador, ele chegou, o final é esse mesmo. Se não gostou, é isso. Eu até gosto dessa postura. Mas você tem que ter essa postura quando, né, você consegue aí pelo menos uns 3 pontos aí em 2 jogos. Então ele não começou bem no Superman, não foi bem no Pacificador. Creature Commandos, ninguém lembra. E agora a gente tem Lanterna Verde, Supergirl e Cara de Barro. Então, e precisa entender o que vai ser mudado nessas refilmagens da Supergirl. Ele vai manter a origem do Superman? Teve aquele print do streaming do Superman, aquele GC, que o Lex Luthor tinha alterado as mensagens dos pais do Superman. E aí, qual James Gunn que vai ser? Um James Gunn que acha que o tudo é dele? Porque quando você se fecha numa bolha, e a maioria dos artistas são assim, né? O senhor James Gunn, o senhor é genial. O senhor é incrível, James Gunn. Foi muito corajoso ter mudado a origem do Superman. O senhor realmente tem uma visão. Dentro é assim. Só que aí tem que conversar com o público. Tem um monte de político aqui no Brasil que fica só dando entrevista nas emissoras, amigas. O verdadeiro teste do político é o estádio de futebol. Por que ninguém vai? Faz o palanque na rua, os palanques tudo fechadinho, principalmente do governo agora, né? Porque se fecha na bolha. E a minha impressão é que o James Gunn também é assim, ele se fechou pra bolha. Eu tenho certeza que ele, no alto da arrogância, parece um cara muito arrogante. Deve falar pra galera dele, depois que os números do Superman não foram satisfatórios, esse galera não entende nada de cinema. Mas não tenho a menor dúvida, aposto que ele falaria isso. Agora, também tem outro problema aí, a venda da Warner. Então são muitas coisas que estão acontecendo que eu acho que estão deixando o James Gunn bem desconfortável. Então vamos conversar sobre isso, mas antes, galera, vocês sabem que a BNR Stats, que é uma casa de análise de futebol, 100% focada em futebol, é uma das patrocinadoras aqui da Linhagem Geek. A BNR Stats analisa mais de 40 ligas de futebol pelo mundo. E para quem gosta de fazer um trading esportivo e gosta de operar ao vivo, a BNR Stats tem uma comunidade ativa. Lá dentro, traders que utilizam as mesmas ferramentas trocam informações e insights em tempo real sobre os jogos e sobre o mercado. Assim, além de ter acesso às ferramentas, você também compartilha experiências, valida leituras e aprende com quem realmente opera no mercado todos os dias. Com a BNR Stats, você não aposta às cegas, você aposta com estratégia. São mais de 10 anos de experiência no mercado e a BNR Stats já ajudou milhares de clientes a aumentarem a sua taxa de acerto e enxergarem o esporte com profissionalismo. Lembrando que apostas somente para maiores de 18 anos que se responsabilizam pelos seus atos, não terceirizam as suas culpas e os seus problemas. Quer conhecer um pouquinho da BNR Stats? Eles têm um canal no YouTube mostrando um pouco de como que eles usam a metodologia de análises deles. Clica aqui, nesse link aqui na descrição e conheça a BNR Stats. Vamos lá, galera, mesmo após anos do fim do antigo universo cinematográfico da DC, o chamado Snyderverse continua sendo um dos temas mais debatidos nas redes sociais. A insistência dos fãs em impedir o retorno de Zack Snyder ao comando da franquia tem gerado tanta nostalgia quanto irritação. Inclusive, o próprio James Gunn, atual chefe da DC Studios,
Tá bem bravinho. Nos últimos dias, uma nova onda de publicação com a hashtag pedindo à Netflix que resgatasse o universo de Snyder ganhou força. A campanha, no entanto, recebeu uma resposta direta e nada diplomática de James Gunn no Twitter. O diretor e roteirista chamou a mobilização de, abre aspas, a hashtag mais absurda de todas e explicou, aspas, tenho que dizer, essa deve ser a hashtag mais absurda de todas, já que, número 1, a Netflix não demonstrou nenhum interesse nesse tipo de coisa, embora tenhamos discutido outras coisas. Número 2, Zack não demonstrou nenhum interesse e parece estar feliz fazendo o que está fazendo. E sim, nós também conversamos. Olha, vamos lá, galera. Primeiro que o fã, ele tem direito de pedir o que ele quiser. Fã do Snyder tem direito de pedir, marcar na Netflix e falar, gostaria do Snyderverse. Assim como o fã do James Gunn tem direito de pedir, James Gunn, faça onde está o Batman, quem é o Batman. O fã é o que sustenta esse mercado. Então ele tem o direito de pedir. Eu também acho que não faz sentido nenhum restaurar o Snyderverse. Mas se é um desejo do fã, ele tem esse direito de se expressar. Agora, claramente, o James Gunn, ele tá sentindo. Opa! Ele tá sentindo isso aí. Por quê? Porque ele não foi bem. Ele não foi bem no jogo dele. Ele não foi bem. E aí, quando você tem uma... que assim, foi piorando, né? O Superman pro pacificador, um desastre. E aí, foi aquele exemplo que eu dei no início. Você começa a pensar no antigo técnico. Você fala, pô, mas será que se aquele cara tivesse continuado, será que ia ficar tão ruim como esse pode ficar? Então, o James Gunn, ele tem uma vantagem sobre o Zack Snyder. Ele ainda tá como técnico. Ele pode arrumar o time. Só que ele precisa querer arrumar esse time. Então, ele tem ali a Supergirl, tem o cara de barro que foi ele que quis colocar no planejamento. Imagina você tá nessa situação e você tem um Batman. Aí você fala, peraí. Pô, eu tenho um Batman aqui pra estrear o ano que vem. É só fazer tudo certo nesse Batman que cabeça de chave, eu entrego e ganho o jogo. Recupero a moral com a torcida. Mas ele quis, e o cronograma é de responsabilidade dele, a Supergirl e o cara de barro. O que ele vai fazer nesses dois? Não sei. As bilheterias dos filmes de super-herói estão cada vez menores. O público se interessa por cabeça de chave. E a Supergirl vai estar ao lado, em cartaz, em algum momento, com nada mais, nada menos que o Homem-Aranha do clube rival. A continuar o exemplo de futebol. E aí? Como é que a gente arruma isso aí? Então assim, não tem o que fazer. O James Gunn, ele foi tratado como rei no início da DC, James Gunn pra lá, James Gunn pra cá. E todo mundo... A gente tava otimista com o James Gunn, né? Porque a gente não fica pré-julgando, a gente sempre torce pro melhor trabalho. Porque a gente paga o ingresso pra ir ao cinema. E agora? Ele fez... Não, eu vou fazer o Superman aqui com os valores American Way. Aí depois o Pacificador, ele vai ser incrível. Aí tem a Supergirl e tal. Tanto que agora mexeram no barato. Faz o Superman 2 aí. E o Batman do James Gunn. Então assim, o James Gunn, ele tá completamente perdido. A Warner pode ser vendida. Não deu resultado. É um ano difícil pra DC o ano que vem. Porque a Supergirl e Cara de Barro que não são cabeça de chave. Enquanto a Marvel vai ter Vingadores e Homem-Aranha. E aí no próximo ano, 27, temos o Superman 2 e o Batman do Matt Reeves. Que pode ou não ser integrado nesse universo. Então, o nosso querido técnico James Gunn precisa entender que tudo isso que tá acontecendo foi ele que escolheu montar esse cronograma e o time do jeito que tá. Esse esquema tático, ele que montou. Responsabilidade toda dele. Para complementar, a declaração rapidamente viralizou, reacendendo o debate entre os fãs divididos da DC. De um lado, os que ainda defendem a visão sombria e estilizada de Snyder.
Do outro, os que apoiam o tom mais leve e colorido que Gunn tá tentando implementar com a sua nova fase batizada de deuses e monstros no universo da Lacrate. O fato é que mesmo com lançamentos dos projetos como Creature Commando, Superman e Pacificador, o público ainda demonstra forte apego ao antigo universo, especialmente por conta do fracasso das produções até aqui. Ainda que Gunn afirme manter uma relação cordial com Snyder, o comentário evidencia uma tentativa de encerrar de vez as expectativas sobre qualquer continuidade oficial do Snyderverso. Eu acho que pior que você ser criticado pelo que você fez é a galera falar que o antigo é melhor. Porque uma coisa é você falar, James, não gostei do teu Superman. Outra coisa é falar, o antigo é melhor. É que o cast do antigo é melhor. É melhor. E o James Gunn, ele não conseguiu, nesse filme do Superman, dar o protagonismo e trabalhar a conexão com o grande público como o Homem de Aço trabalhou no seu primeiro filme, tá? E eu falo isso por mim e por uma observação de resultados e respostas. Afinal, esse filme do Superman do James Gunn, ele, em bilheteria, ficou abaixo dos 3 Guardiões da Galáxia. Dos 3. Gente, você comparar, aí você vai falar, mas o Guardiões da Galáxia estava inserido no UCM. Tudo bem, mas você tá falando de um Superman. O Superman do James Gunn é divisivo, deu prejuízo, e aí todas as lacrates por fora estão prejudicando. Cada vez mais prejudicam. O senhor James Gunn, o que ele deveria fazer? Fica quietinho. Fica na moral, sabe? Na famosa bola de meia. Ano que vem, além de Supergirl e Cara de Barro, a gente vai ter os Lanternas. Que eu gostaria muito que fosse uma boa série. Se os Lanternas, que vem em março, for pior que o Pacificador, o que a gente pode esperar com Supergirl? Porque Lanterna é cabeça de chave. Cara de Barro, não. Supergirl, não. Você pode considerar a Supergirl cabeça de chave, mas não é, tá? Não é. Nunca será uma cabeça de chave. E agora? O que a gente pode esperar? E enquanto isso, o Snyder tá gostando de brincar. Porque junto com todas as polêmicas em volta do Superman, olha só que interessante, né? No universo do Snyder, as pessoas não gostavam do tom sombrio. No universo do James Gunn, a galera tá falando das lacrates. O que pesa mais? Problemas de roteiro e construção de personagem? Ou inclusões ideológicas nas obras? O que pesa mais? Uma coisa é você escolher o Ezra Miller, que é péssimo. Pra mim, o pior casting da história. Outra coisa é você falar que os bigodistas idolatravam Jesus Cristo também. Acho que tem um peso bem diferente, né? Coloquem nos comentários aí a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.